Graça e paz, irmãos. Então, esse é o quarto vídeo da série de revisão do capítulo de Marcos, para a gente chegar no domingo e trabalhar o Marcos capítulo 7 e 8, né? Então, quem perdeu as aulas está perdendo muito, porque os professores que ministraram foram, assim, muito abençoados, muito usados por Deus, edificaram muito as nossas vidas. E eu vou falar em 5 minutos o que eles falaram em 40 minutos, então é bem um resuminho mesmo. Vamos lá. Marcos capítulo 2, a gente começa com Jesus numa casa em Cafarnaum, na região da Galileia ali. E como agora já se sabe que ele faz cura, que ele expulsa demônios, então uma multidão tá na casa, ele tá ensinando essa multidão. E aí chegam 4 amigos levando um paralítico e querem chegar até Jesus, mas eles não conseguem, porque tem uma multidão na casa. Assim também, às vezes, né, a multidão acaba atrapalhando que pessoas cheguem até Deus e, na verdade, a gente precisa ser facilitador disso. Bom, esses 4 amigos tiveram uma ideia de passar, junto com esse homem, de passar ele pelo telhado e chegar dentro da casa. Assim eles fizeram, e esse paralítico chega na presença de Jesus. E aí a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 2, no versículo 5, que Jesus viu a fé deles, e quando ele viu a fé deles, ele falou assim: olha, você tem fé em Jesus. Para você fazer isso, você tem fé em mim. Então, seus pecados estão perdoados. E aí, alguns estudiosos da lei e as pessoas que estão lá começam a razoar em seu coração, né? Fazer aquele pensamento assim: quem é esse? Quem ele acha que pode perdoar pecados? Jesus, como viu isso que estava acontecendo, ele fala assim: olha, vocês acham o que é mais fácil? Eu falar, perdoados são os teus pecados? Ou falar com esse paralítico, levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem é poderoso, né? Ele é o Filho de Deus, esse é o pano de fundo também de Marcos. Ele é o poderoso Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Eu digo a esse paralítico, levanta e anda. E o paralítico levantou. E aí, nessa história, a gente tem, nesse fato real que aconteceu, a gente tem algumas aplicações. Primeiro que nós precisamos ser bons amigos, levar os nossos amigos até Jesus com fé, né? Jesus viu a fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Não é fé no milagre, não é fé nas coisas, é fé em Jesus. Tá. E outra coisa, então, é que Jesus tem poder para perdoar nossos pecados, irmãos. Não importa o que a gente tenha feito, o Senhor tem poder para perdoar os nossos pecados. Depois, ainda no capítulo 2, Jesus chama Levi, Mateus. E aí, quem era Mateus? Um cobrador de imposto, um traidor. Porque além de cobrar imposto, ninguém gosta, esse imposto ainda ia para outra nação, então ele é antipatriota e ele tira o salário dele disso. Então é uma pessoa excluída, uma pessoa que ninguém gosta, é tido como um pecador mesmo, não tem salvação para ele. Bom, Jesus chama essa pessoa. Por quê? Porque ele também chama você, chama a mim com todos os nossos defeitos, mas ele nos chama, claro, para uma transformação, para viver uma vida de santidade. Então ele chama essa pessoa. E aí Mateus fica feliz, ele dá ele chama, né, as pessoas para comerem na sua casa, Jesus, e aí as pessoas começam a falar: mas por que Jesus come com pecadores? Ele tem um tanto de publicano, esses traidores da pátria, e Jesus está com essas pessoas. E aí Jesus vai dizer assim, no versículo 17 do capítulo 2. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecador, para arrepender, porque o justo não precisa arrepender. Mas a Bíblia fala que não há um justo sequer. Ou seja, Jesus, na minha cabeça, Jesus está quase dizendo assim: eu vim para os seres humanos. Vocês não se encaixam nesse quesito de ser humano, ou seja, você é santo demais, então eu não vim para vocês. E aí fica a pergunta: Jesus veio para nós? Ou a gente é santo demais, que também não precisa de arrepender, não precisa de Jesus para transformar a nossa vida? Com certeza a gente precisa, né, meus irmãos? E aí depois eles ainda perguntam assim: olha, os fariseus fazem jejum. Até os discípulos de João Batista fazem jejum. E os discípulos de Jesus não fazem. E aí Jesus respondeu assim: olha, pode fazer jejum? Tá lá no versículo 19 do capítulo 2. Enquanto o convidado da festa ainda está na festa, quer dizer, Jesus é o próprio Cristo, né? A presença dele que a gente busca. E Jesus está presente, então não faz sentido fazer jejum. Esse é um ponto. Outro ponto que não faz sentido fazer jejum, Jesus vai falar assim: dá para pôr vinho novo em odre velho? Não dá. Rompe, racha aquele odre. Dá para pôr num pano todo velho, eu botar um pedaço de tecido novo? Não dá. Isso quer fazer jejum quando o coração tá podre. Isso quer fazer jejum quando a mente não tá transformada. Então, o jejum, ele faz parte da vida de um cristão, porque ele faz parte também da nossa santificação, da nossa experiência com Deus. Mas o jejum não pode ser feito como um rito.
tá? Então, se a gente quer fazer o jejum, a gente precisa ser um vinho novo, em odre novo, e ir amadurecendo nesse processo, odre e vinho, que é a nossa santificação. E aí, para terminar o capítulo 2, os discípulos de Jesus colhem algumas espigas no sábado e comem, né? E eles vão dizer, olha, porque ele faz o que não é lícito, o que não pode ser feito no sábado. Então, primeira coisa, Jesus fez o que era permitido, porque isso não é considerado colheita, né? Mas pegar ali para sua sobrevivência, isso também não é roubo. Por quê? Porque lembra que Esther também fez isso lá no Velho Testamento? Quando ela vai lá na terra de Boaz e pega o que sobra, isso era permitido para não ter fome no povo de Israel. Mas Jesus não responde justificando assim, não, eu não fiz coisa errada não, eu vou justificar porque que isso está certo, por isso, por isso, por isso. Não, Jesus vai lá no coração, fala assim, vocês são tão estudiosos, vocês são tão sábios da lei, então vocês não lembram não que Davi entrou no templo e comeu o pão da propiciação e isso não era permitido? E por que Davi fez isso? E Davi ainda é lembrado por vocês como o grande rei, né, da linhagem de Davi. Da tribo de Judá. Então, por quê? Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mas Jesus não veio descumprir a lei, mas ele veio dar essência para essa lei, tá certo? E aí Jesus também vai dizer que é para saber que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele é Senhor de tudo, ele é Senhor da nossa vida. Beijo.